Episódio de hoje, neste vídeo, falaremos sobre o novo documento de estratégia e segurança nacional recém-divulgado pelos Estados Unidos, que, dentre outras coisas, decreta o afastamento dos Estados Unidos da Europa, encerrando um ciclo de aliança que durou 85 anos. O texto oficial do documento apresentado pela Casa Branca afirma que a Europa está em rota de apagamento civilizacional, com Trump apontando o dedo diretamente para a integração comunitária europeia e, segundo as suas palavras, atividades da União Europeia, que minam a liberdade política e a soberania como sendo parte de todo o problema. Segundo Trump, a União Europeia não é mais vista apenas como parceira, passando agora a ser descrito como um ator que estaria corroendo a soberania dos seus próprios estados e permitindo imigração, censura e declínio cultural. Desde a Guerra Fria, a estratégia de segurança nacional costumava reafirmar a liderança americana no mundo, o compromisso com a OTAN e os seus aliados europeus. Mas essa nova versão rompe com esse padrão em dois pontos centrais, com o primeiro sendo a ausência de referências à Rússia como uma ameaça, com Trump ignorando o expansionismo e a ditadura de Putin na Rússia e se focando naquilo que chama de falhas das democracias europeias. E com o segundo ponto, sendo um esforço americano para cultivar resistência dentro da própria Europa, com Trump apoiando abertamente partidos e governos que ele chama de patrióticos, como é o caso da Hungria, de Viktor Orbán, um grande aliado de Putin. Mas apesar da radical mudança de foco na estratégia americana, a Europa não pode alegar surpresa com Trump, dando sinais claros dessa mudança há muito tempo, como aconteceu em novembro, quando a Casa Branca apresentou um plano de paz de 28 pontos para a guerra da Ucrânia, que foi visto em muitas capitais europeias como uma humilhação, exigindo que Kiev cedesse para a Rússia todo Donetsk, incluindo as partes não ocupadas pela Rússia, que reduzisse em quase 50% seu exército e abrisse mão de entrar para a OTAN. Condições que, se fossem atendidas, dariam a Putin tudo aquilo que ele sempre desejou e não conseguiu obter pelos seus próprios meios e deixaria a Ucrânia a sua Mercúrio. E tão ou mais grave, o plano foi desenhado apenas entre os Estados Unidos e a Rússia, sem qualquer consulta com a Europa e com a Ucrânia. Felizmente para a Ucrânia, os termos eram tão obscenos que o plano caiu com Washington, aceitando negociar uma nova versão diretamente com Kiev. Mas serviu para mostrar que, para Trump, a opinião da Europa não serve para nada. Outro sinal, claro, foi dado meses antes, em fevereiro de 2025, quando o vice-presidente Javens fez um discurso duro contra a Europa na Conferência de Segurança de Munique. Em vez de focar na invasão russa da Ucrânia, ele falou que a ameaça que mais preocupa os Estados Unidos não é externa, mas a ameaça de dentro, explicando que essa ameaça é aquilo que ele vê como a renúncia da Europa aos seus valores fundamentais, especialmente em temas como imigração e liberdade de expressão. E para agravar ainda mais a situação em comentários posteriores, Vance sugeriu que talvez as democracias europeias não valessem a pena ser defendidas. Um discurso que, com certeza absoluta, foi ouvido e muito bem recebido nos corredores do Kremlin. Um dos pilares intelectuais dessa doutrina é o pensamento de Elbridge Kolb, ex-funcionário senior do Pentágono, que desde 2023 vem defendendo uma ideia incômoda para os europeus. Os Estados Unidos não têm nem pretendem ter forças suficientes para vencer grandes guerras na Europa e na Ásia ao mesmo tempo. Segundo Kobe e outros analistas que seguem essa linha para os Estados Unidos, a China é o teatro decisivo, com a Europa sendo empurrada para terreno secundário. E no caso de ser preciso mesmo escolher, os Estados Unidos devem concentrar recursos na contenção
de Pequim, retirando esses recursos de outras áreas com destaque para a Europa. Outro ponto importante do novo documento de segurança é a intenção dos Estados Unidos em recentrar a sua atenção no hemisfério ocidental, em especial Caribe e América Latina. Um ponto muito repetido pelo secretário da Guerra, Pete Sett. Essa ideia de defesa hemisférica é antiga, mas ganha nova força no universo MAGA com Steve Bannon, um dos grandes ideólogos de Trump e do movimento MAGA, repetindo com frequência que os Estados Unidos são, antes de tudo, uma nação do Pacífico e que o coração estratégico americano está no Pacífico e no Ártico e não na Europa. Essa mudança de foco não é só retórica. E como todos sabem, desde agosto os Estados Unidos montaram a maior concentração de forças no Caribe em décadas, oficialmente para combater o narcotráfico, mas em um contexto de tensão crescente com a Venezuela, que parece indicar que o objetivo real é derrubar o regime ditatorial de Nicolás Maduro. O recado para os europeus é simples e direto, com Washington dizendo em claro e bom som que se a Europa teme o que pode acontecer na Ucrânia, no Báltico ou no Mediterrâneo, o problema agora é só deles. No entanto, apesar dos termos duros, os Estados Unidos não vão simplesmente abandonar a Europa, pois o continente continua abrigando mais de 4 trilhões de dólares em investimentos americanos. A diferença agora é que o instrumento prioritário de Trump passa a ser o econômico e comercial, e não mais militar e estratégico, o que significa menos blindagem militar americana direta, o que envolverá a retirada de tropas, menos meios pré-posicionados e menos garantias automáticas de segurança em caso de crise. Que no campo econômico haverá mais coerção financeira, como as famosas taxas e tarifas que Trump vem distribuindo. Um exemplo claro foi o acordo comercial de julho de 2025 entre Trump e Ursula von der Leyen, com os Estados Unidos ameaçando com tarifas de 30% sobre produtos europeus. O acordo evitou uma guerra comercial, mas manteve um nível de 15% para a maioria das exportações da Europa, ao mesmo tempo em que Bruxelas eliminou boa parte das tarifas sobre produtos industriais americanos. Um acordo claramente desequilibrado a favor dos Estados Unidos, que mostra o elevado nível de coerção financeira que Trump está disposto a aplicar sobre o continente europeu. Isso nos leva a uma questão importante. O que a Europa pode fazer diante dessa nova realidade com os Estados Unidos, deixando de ser visto tanto como um aliado e agora mais como um quase oponente? O primeiro passo é levar a sério a sua própria defesa. E aqui já há um grande avanço que não pode ser ignorado, com os gastos de defesa dos países da União Europeia subindo desde 2022, com os europeus injetando a cada ano centenas de bilhões de euros a mais no seu setor da defesa em comparação ao que faziam antes da invasão russa da Ucrânia. Mas ainda há grandes problemas estruturais, como a fragmentação industrial, com dezenas de programas paralelos de blindados, caças e sistemas navais, e principalmente a falta de integração operacional real entre exércitos nacionais. Vindo daí a ideia, cada vez mais forte, de se criar um exército europeu autêntico com um comandante e um Estado-Maior composto por militares da União Europeia. Do ponto de vista de Trump e da sua base, os Estados Unidos gastaram trilhões de dólares desde 1945 para garantir a segurança europeia. E muitos encaram a Europa como rica, mas militarmente preguiçosa, acostumada a terceirizar a sua defesa para o contribuinte americano com a nova doutrina de segurança dos Estados Unidos, traduzindo essa visão em um pacote coerente, priorizando o Indo-Pacífico e o hemisfério ocidental e não mais a Europa.
Para os europeus, trata-se de uma ruptura histórica com a lógica da OTAN pós-1949, abrindo a possibilidade de uma Europa mais vulnerável militarmente e mais pressionada economicamente, e no momento em que a Rússia continua em guerra na Ucrânia. Em resumo, a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos formaliza algo que vinha se desenhando há meses. A Europa deixou de ser o centro da atenção estratégica americana. O guarda-chuva militar continua existindo, mas é mais fino, muito mais condicional, e os recursos americanos se deslocam